Olá, pessoal, sejam bem-vindos de novo ao nosso podcast. Eu, Rafael Amaral, e essa é a minha amiga Giovana Fernandes. Nós somos protagonistas do podcast Conexões que Transformam. Hoje, convidado muito especial, deixar a minha amiga Giovana apresentar esse convidado. Então, meus queridos, estamos hoje em mais um podcast. Hoje ele é engenheiro civil, servidor público com forte atuação em gestão estratégica, especialista em análise de dados, utiliza BI para transformar informações em decisões eficientes. Eu vou aprender o que é BI, porque eu não sei. Vamos lá. Tem destaque na criação de dashboards personalizados para o setor público e privado, facilitando a visualização de dados e tomada de decisões. É reconhecido por sua capacidade analítica e visão estratégica em ambientes complexos. Henrique Volney, prazer, meu querido. Prazer te receber aqui. Obrigado. A casa é sua. Bora? Henrique, e aí, primeira coisa, antes de a gente começar, que é uma tradição do nosso podcast. E aí, conte um pouco da sua história pra gente, Henrique. Bom, primeiro agradecer o convite, para mim é uma satisfação, é uma honra imensa poder contribuir de certa forma com um tema que é muito pertinente e tem feito parte do meu dia a dia já há algum tempo, então muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou engenheiro, a Giovana me apresentou já muito bem, sou engenheiro civil de formação, mas a minha atuação sempre foi voltada, de fato, à gestão como um todo. É muito comum que muitas pessoas me perguntam por que formei em engenharia e não estou atuando, de fato, na engenharia como todos perguntam. Isso é muito pertinente. E assim, eu vejo a engenharia como, de fato, uma escola de gestão. Para você, a pessoa que de fato faz a faculdade de engenharia muito bem feita, sai de lá preparada para resolver qualquer problema. Que bacana, nossa. Ele falando sobre isso, é interessante. E eu sempre vi a engenharia dessa forma. De fato, não somente o que costumam pensar, que é somente construir, eu nunca enxerguei dessa forma. A gente é preparado desde o começo a trabalhar com gestão como um todo. Então, desde a minha faculdade, desde o meu estágio, até hoje, sempre foi voltado realmente com à dados, gestão. Né? Exatamente, com dados. Henrique, antes da gente falar sobre BI, dashboard, enfim, a gente já conversou, já batemos muitos papos, você já empreendeu, né? Sim. Já passou por esse ramo aí como eu, enfim. Quando foi que você teve esse start aí para começar nessa parte mais específica de análise de dados, essa parte mais tecnológica? Essa paixão por dados, ela começou justamente assim que eu tive a minha primeira passagem no setor público, foi quando eu de fato comecei a trabalhar com planilhas muito bem estruturadas. Eu montei algumas planilhas para a segurança pública, foi na minha primeira passagem, e a partir desse momento eu me apaixonei de fato por dados. E eu costumo dizer que dados hoje é um novo petróleo, então é uma coisa muito rica e tenho gostado muito de trabalhar com tudo isso. Aí que tá, a gente entende que os dados, as informações estão presentes. E a gente sabe que, aliás, as pessoas às vezes nem sabem, mas o BI é fundamental para isso. Eu te pergunto, o que é esse BI? O que é esse tal BI que todo mundo fala? Me ensina, que eu não sei nada, me ensina do zero, vai. Então vamos lá. O BI nada mais é que a transformação dos dados, das informações em decisões estratégicas. Quando a gente fala em BI, é muito comum que pensem somente em um painel bonitinho, cheio de gráfico, colorido e tudo, e isso vai um pouco mais além. Então, seria eu pegar aquele bando de informação, falar assim fica mais fácil, pegar uma planilha de Excel e transformar aquelas informaçõezinhas em dados. Exatamente, é isso mesmo. Então, como eu estava dizendo, vai muito mais além do que só um gráfico. Um painel com informações. É a gente pegar as informações, como o Rafael colocou em uma planilha ou em qualquer outro banco de dados que possa ter, e trazer a visão do que está sendo dito daqueles dados. Na prática, é a visão como um todo. É você entender de fato o que está acontecendo por meio de números. Henrique, deixa eu te perguntar, por exemplo, eu sou analfabeta nesse sentido. Eu sou do Excel antigo ali, do Excel básico, poucas técnicas avançadas no Excel. O BI, ele veio de uma evolução disso? Uma evolução desse Excel, assim, dessas planilhas, um compilado? Como é que é? Exatamente. Tudo parte, de fato, de uma planilha, de uma planilha ou de um banco de dados que está sendo estruturada com esse propósito, com esse fim. Então, quando a gente fala em BI, nada mais é do que nós pegarmos todas as informações que possuem ali naquela base de dados, seja ela qual for, e fazer uma leitura um pouquinho diferente, fazer alguns cruzamentos de dados por meio de algumas ferramentas, como o Power BI, que é a mais usada hoje em dia, e a gente consegue transformar todos esses dados de uma forma que a visualização fica um pouquinho mais fácil.
Então, antigamente era muito comum as pessoas utilizarem, por exemplo, o Excel em um formato, de fato, de planilha, né? Sim, é o que eu uso até hoje. Hoje já está sendo muito pouco utilizado. A gente começou a trabalhar, de fato, o Excel com a estrutura que eu gosto de chamar de estrutura de tabela. É sempre onde a gente tem ali linhas e colunas, não vão estar mescladas nem nada, que é justamente para a gente ter dimensão e métrica, né, para ser colocado ali. Então, em resumo, o BI é isso. Ele transforma todas as informações de um banco de dados, no caso a planilha, que foi o que você comentou, e traz para a gente de uma forma um pouquinho mais fácil de visualizar. Que aí, depois que eu trato esses dados que está lá, eu transformo ele em um dashboard, seria isso? Exatamente. E lá que está a parte gráfica. Exatamente. E quando a gente fala nessa transformação, ela vai até mesmo a transformação de várias planilhas em conjunto, né? Então, eu participo, por exemplo, de alguns projetos muito grandes que possuem dados absurdos, né? Para vocês terem noção, uma outra ferramenta que eu utilizo, que é o Google Sheets, que é como se fosse o Excel do Google. Lá nós possuímos um limite de 10 milhões de células para ser utilizadas. E essa planilha eu estou tendo que limpar o tempo inteiro porque já está atingindo. Que já está utilizado? Não é brincadeira. Agora imagina só, Henrique, se você pegar uma planilha desse tamanho e tentar achar uma informação lá dentro. É por isso que cria o dashboard. Exatamente. Então a gente traz todas essas informações de forma mais fácil, né? De forma mais direta, mais objetiva. É justamente isso. E outra pergunta, Henrique. As informações estão lá, mas os dados, na hora de ser extraído, o cara que está fazendo isso tem que ter uma expertise para saber que dado é relevante, que dado é importante, não é isso? Com certeza tem que ter. A grande sacada do negócio de trabalhar com dados é, de fato, você entender antes de qualquer coisa qual que é a pergunta que você quer responder. Né? Então, parte daí. Olha antes que legal. de tudo, você precisa saber o que é que você quer encontrar lá. Qual dado que você quer levantar. Exatamente. Aí, entendi. Então, você vai fazer esse trabalho para uma empresa específica, A ou B. Então, é importante que quem está fazendo esse trabalho tenha um entendimento da regra de negócio daquela empresa, ou só saber fazer a pergunta certa, já consegue? Não necessariamente precisa entender, de fato, do negócio como um todo. Essa empresa, por exemplo, que eu estava dizendo, é um projeto muito grande que eu estou participando, é uma empresa de mídia programática. É uma coisa que eu não sabia nem para onde ir. Mas você sabe fazer a pergunta certa. Exatamente. Isso que eu tenho dúvida, por exemplo, você pode fazer um levantamento de dados dele para a área da saúde, para uma empresa de saúde, para uma empresa do ramo de construção civil, enfim, ou para outros fatores. Então, assim, você precisa ter o mínimo de noção daquele conteúdo ou o cliente que te traz a deficiência dele. A problemática é criada pelo próprio cliente. Pelo próprio cliente. Sim, ele, como eu falei, ele me diz o que é que ele quer encontrar e eu vou achar um jeito de chegar lá, com base nos números. Né? No base, e se ele tiver assim, eu quero tal informação, Henrique, mas nessa base de dados você não tem. Então você vai ter que arrumar um jeito de alimentar essa informação para aí depois conseguir tirar o dado que ele quer. Exatamente, a forma de extrair e até mesmo de fazer a ligação, a combinação dessas informações. Como eu estava comentando, o BI ele permite a gente fazer, inclusive, essa integração entre várias bases de dados. Uma outra questão, por exemplo, que foi já um outro projeto, é uma empresa de turismo que eu cheguei a participar de algumas questões. Eu estou vendo no Instagram, já vi. Então, esse projeto também foi um outro projeto muito interessante, né? E a problemática criada pelo proprietário da empresa era só, de fato, do porquê que as vendas caíam tanto naquele período. E as informações que eles tinham de financeira, de vendas e tudo, não era suficiente para me chegar, de fato, na resposta. Então, eu criei algumas hipóteses, inclusive eu já tinha na cabeça que poderia ter uma certa influência nessa questão da chuva, mas fui comprovar com base em números. Então, eu peguei todas as informações que ele já possuía ali, fiz uma combinação de dados, que a ferramenta nos permite fazer isso, dados comerciais com essa base de dados que é pública. Do clima e tal. Exatamente. E chegamos à conclusão que existia uma influência em torno de 40% nessa... Do período chuvoso, exatamente, nas vendas dele. Exatamente. Então foi quando a gente se reuniu com um time de estrategistas de marketing e tudo, e tivemos que alterar toda a forma de propaganda. Porque a gente pensa, a gente que é empreendedor, a gente vai pensar que
tá deficitário a questão das vendas, né? Sim. Que alguma coisa ali interna, o marketing foi mal feito. A gente imagina que seja algo interno ali. E ele conseguiu, através dos dados, identificar que o período mais chuvoso, imagino, era o que influenciava na redução das vendas. Exatamente. Em torno de 40% era por conta justamente. E quando você apresenta isso pro empreendedor? Qual que é a reação dele? Eles ficam maravilhados, né? Sempre ficam muito, muito maravilhados, porque de fato é uma coisa que não se passa na cabeça da pessoa. Assim. É isso que eu ia falar agora, Henrique, porque você está falando que então o empresário vai parar de tomar decisões através de achismo, através de informação, de dados, não é isso? Exatamente. Então, quando a gente tem um trabalho muito bem estruturado, com base em dados, de fato a gente para de trabalhar com o achismo e a gente começa, de fato, a trazer evidências. Você falou que você viu a questão da engenharia, que era importante já ter essa informação com os dados lá na secretaria. Teve algo mais que te levou para esse lado de entender que os dados são importantes para gerir uma empresa? Bom, esse lado mais da gestão de dados especificamente, começou de fato, como a Giovana tinha comentado, quando eu comecei a me aventurar no empreendedorismo. Então eu fui sócio de empresas em Brasília, fiquei um tempo em Brasília, e lá eu vi a necessidade de fato da gente ter uma gestão de dados muito bem feita. Então ali nasceu essa necessidade, né, da gente ter sempre dados muito bem estruturados para a tomada de decisão. Então comecei a participar de vários grupos empresariais que traziam essa visão, né, de fato a gente ter uma gestão de dados muito, muito bem feita. Então uma das empresas que eu fui sócio lá em Brasília é uma empresa que cresceu muito no mercado online. E quando a gente vai para o mercado online, com venda de produtos online, a gente precisa ter uma comunicação muito bem acertada. E para ter uma comunicação muito bem acertada, a gente precisa ter dados. Um banco de dados bem feito. Exatamente. Né? Então aí começou essa loucura, essa paixão de fato com a gestão de dados. E aí eu comecei a inclusive ajudar outros colegas, outros empresários, e essa ajuda acabou virando realmente uma consultoria, uma atividade que de fato faz parte do meu dia hoje, né? Então hoje eu atendo por meio de consultorias, né, algumas empresas, e tenho também uma participação em algumas outras como de fato gestor de dados da empresa. Uma pergunta, você falou que atende como consultoria. Essa consultoria, Henrique, você vai lá para dentro da empresa, transforma os dados dele, né, no dashboard, imagino eu, e você deixa lá para ele tomar as decisões, ou você cria esse dashboard e com tempo em tempo você vai lá ajudar o cliente a interpretar esses dados? Porque, só fazendo outro gancho aqui, tem muitas pessoas que não conseguem interpretar os dados, ter a informação correta. Precisa de uma orientação dos dados, né? Exatamente. Isso eu costumo deixar isso de forma um pouco mais aberta. Isso aí, de fato, vai depender da conversa que eu tenho com o empresário e qual que, de fato, é a necessidade dele. Eu monto todo o painel de acordo com o que, de fato, precisa ser visto e ajudo realmente a interpretação desse dado. Faz uma análise, tipo um direcionamento, né? Exatamente. Tá, a gente saiu totalmente fora do script, mas é assim mesmo. Dúvidas. Primeira, quando você chega numa empresa e ela não tem dados, o que você faz? Você sai correndo? Dá vontade. Dá vontade. Nossa. Porque a empresa de turismo que você me falou, tinham dados, mas eles não eram suficientes para chegar num resultado. Você foi atrás de um fator externo, né? Como é que você faz quando você chega numa empresa que não tem dados? De fato, a gente não consegue criar, né, inventar números, né? A gente precisa ter um mínimo. Então é muito comum chegar de fato numa empresa e não ter dados, e a gente vai ter que estruturar. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer análises passadas. Setor público é igual, setor público é... Exatamente. Base de dados é muito deficitária. E outra coisa, mano, às vezes a empresa tem até dados, mas não tem o dado que vai dar a informação que ele precisa. Aí dado onde tratado, né? Tratado muitas das vezes não tem, né? Tem só um banco de dados lá cheio de informação e quem faz esse tratamento é o analista que está lá. Henrique, outra coisa. O que você aconselha para o empresário que quer ter essa informação de dados? Ele capacita um funcionário, contrata alguém lá para dentro ou vai para uma consultoria? O que você imagina que é o melhor para ele? Pode me chamar. Boa! Brincadeiras à parte, o que eu costumo dizer, né? O feito é melhor que o perfeito. Então, tem que começar de um ponto de partida. Então, geralmente é o próprio empresário que começa a fazer essas análises. Né, essa junção de todas essas informações. É difícil você chegar numa empresa hoje e não ter
pelo menos uma planilha. A gente vê que a planilha lá de Excel você consegue ter uns gráficos que vai te ajudar a tomada de decisão, certo? Mas quando a gente vai para o âmbito de BI, de dashboard, a gente entende que é muito mais poderoso, não é isso? Exatamente. As planilhas, elas costumam ser muito limitadas, né? A gente não consegue, de fato, extrair algumas informações como a gente consegue extrair utilizando uma ferramenta que é para justamente isso. Porque, como eu tinha comentado, a gente, quando vai para o Power BI ou qualquer outra ferramenta de BI, a gente não tem somente uma planilha sendo analisada, nós temos diversas planilhas que podem ser analisadas. Henrique, quais ferramentas de BI você recomenda para quem está começando? Pergunta técnica para ele me ensinar. O ideal é começar com o que de fato for mais acessível. Então hoje nós já possuímos algumas ferramentas, né? A mais famosa de fato é o Power BI. Ela não é tão utilizada porque realmente é uma ferramenta muito mais robusta, muito mais corporativa, digamos assim. Então as pessoas geralmente acabam não usando por esse motivo. Mas temos uma outra ferramenta também que é muito usada, é muito fácil de mexer, muito fácil de manusear, que é o Looker Studio, o antigo Data Studio, que é uma ferramenta do Google. Então, ali a gente já consegue ter integração com diversas outras ferramentas e que possibilita fazer essas análises. Não chega a ser tão robusta como o Power BI, porque, de fato, o Power BI a gente já começa a trabalhar dados de uma forma um pouco mais profunda e o Data Studio, que é o Looker Studio, acaba sendo realmente uma ferramenta mais de visualização. Ela não permite que a gente faça algumas estruturas mais complexas, né? Exatamente. Eu já usei os dois, assim, o Power BI e o Log Studio. Confesso que é muito raso, sabe? Não é coisa aprofundada, mas brincando ali, eu já consegui fazer vários BI, vários dashboards que dão muita informação. E todos eles são muito fáceis de mexer, sim, no nível mais raso, né? Mais aprofundado aí é mais complexo. Mas os dois, pessoal, é muito bom para quem está começando. Assim, eu recomendaria o Log Studio, né? Não sei se é a mesma visão sua. Isso depende muito do para que você precisa dessa ferramenta, né? Tem um outro case também que é bem, eu gosto de pontuar sempre isso e responde essa questão de para que você precisa. A gente começou a trabalhar com uma empresa muito complexa. Até então, o Data Studio resolvia, dava para ser feito tudo ali. Mas chegou um momento em que a gente precisou combinar diversos dados, diversas planilhas, e de fato existe essa limitação. Então a gente teve que partir para, de fato, o Power BI. O Power BI é uma ferramenta muito mais completa, muito mais robusta, e o Data Studio já não resolvia. Falando desse caso de sucesso, me conta um caso assim que você realmente conseguiu, além do caso lá do turismo, que você conseguiu levantar os dados ali, que foi bem assim, assertivo. Já tive diversas, são diversos cases. Fiquei sabendo que uma empresa estava falindo que você ajudou. Conta essa. Essa foi bem interessante. Foi uma empresa voltada ao varejo de roupa feminina, né? E esse cliente ele chegou a ter um boom de faturamento muito, muito alto, né? Não vou dizer o nome da empresa, obviamente, mas chegou um período que ela chegou a faturar mais de 1,5 milhão mês. Somente com varejo. De roupa. Exatamente, varejo. E do nada eles tiveram uma queda. E do nada eles tiveram uma queda muito grande, né, saindo desse 1,5 milhão para algo em torno de 100 mil reais somente. Que isso? Somente, né? Mas e aí a gente teve que identificar, teve que pegar os números e ajustar tudo, né? Então, em torno de 4 meses a gente já conseguiu de fato deixar ela num ponto onde ela estava voltando. Porque o primeiro trabalho realmente é de investigação. A gente precisa investigar o que é que está acontecendo e estruturar todos esses dados para depois conversar com o time de marketing ou comercial, seja lá quem for, para de fato ajustar com base no que a gente foi levantado. Então esse foi um case muito interessante, porque eles chegaram a ter um faturamento bem baixo dessa forma que eu estava dizendo. Nós fizemos todo o estudo, coletamos todos os dados. Em torno de 2 meses a gente já conseguiu ter uma resposta de fato, chegou, a gente precisa fazer isso. Então a gente vai ter que sentar com o time de marketing, eles vão ter que estruturar indo nesse sentido. E depois desses 2 meses de muita análise, de muita estruturação, ele conseguiu de fato começar a voltar a subir. Que incrível, gente. O engraçado, Giovana, que para você ver, quando você sabe para onde ir, fica mais fácil, porque caiu o faturamento, eles podiam ficar perdidos e vamos fazer o que agora? Não, agora tem o dado,
é aqui que estamos falhando, é aqui que está acontecendo, vamos resolver dessa forma. Então fica muito mais fácil, né? Tá, mas vem cá, qual que é a dificuldade de colocar isso na mente dos empresários, dessa importância dessa análise de dados? Tem que ser mostrando o resultado, tem que ser mostrando de fato o número, né? O empresário, ele, por diversos problemas que acontecem no dia a dia, eles não ficam presos de fato a questões mais técnicas. E a vontade dele vai ser realmente ter um resultado daquilo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a entregar resultado, aí eles vão se convencendo que de fato precisa disso. E na medida que isso vai passando, acaba de certa forma virando uma cultura dentro da Isso empresa. vai mudar, Né? Sim, só te cortando que veio um pensamento aqui. Na sua visão, você acha qual é o futuro do BI? Porque a Giovana falou que tem muitos empresários, te questionou, falou que tem essa resistência, né? E na sua visão, qual que é o futuro? Você acha que vai integrar com a IA, que é uma coisa nova que tem aí, para facilitar essa identificação, essa interpretação? Isso, na verdade, já é presente, né? A IA ela já está acoplada a algumas ferramentas. O próprio Power BI já possui uma integração com inteligência artificial, e isso é um caminho sem volta. De fato, não tem mais volta essa questão da IA e se unindo à análise de dados, né? Só para me entender já, e o pessoal de casa também, essa união, ela analisa os dados e já dá qual o melhor resultado? Como que seria essa integração? Só para entender. A principal função, não somente da IA, fazendo essa junção com a análise de dados, de fato ajudar a gente a acelerar esse processo de análise. Entendi. Então, quando a gente utiliza uma IA dentro de um processo como esse, ela vai nos ajudar a prever algumas situações e que, de fato, acaba sendo muito mais proveitoso e muito mais rápido com o uso de IA. O papel do humano ainda continua o mesmo. É, de fato, saber aonde que se qual quer dado chegar, que você quer levantar? exatamente. Qual que é a pergunta que você me falou, né? Exatamente. E o grande lance é justamente esse, é fazer a pergunta certa para a IA e deixar que, de fato, essa parte um pouco mais demorada, digamos assim, ela faça. Então, o papel do humano ainda continua sendo o mesmo. E essa questão da IA, conjunção com análise de dados, já nem é futuro mais, isso já é presente. Eu utilizo muito essa questão. Até o mesmo próprio GPT, a gente já consegue fazer algumas análises. Então, por exemplo, para vocês verem o nível disso, é muito comum a gente chegar numa empresa que tem algumas planilhas e que são, de certa forma, bagunçadas, digamos assim. É planilha mesclada, enfim. Dados incompletos, sem padrão, enfim. Pega uma planilha como essa e coloca dentro do GPT e pede ela para organizar, por exemplo, que ele vai fazer tudo Já isso. faz uma parte do seu trabalho ali. Exatamente. Então, está sendo utilizada muito nesse sentido. É otimizar, de fato, o trabalho e até mesmo aprimorar algumas análises, né? O próprio GPT já consegue te trazer algumas análises também, que a gente acaba deixando passar despercebido. Gente, assim. A inteligência artificial, eu imagino, ela veio para você não ter que conferir o trabalho alheio, né? Porque se você pede uma pessoa fazer isso, você tem que fazer o papel da conferência. Mas é impressionante, realmente, a forma que a IA consegue ajudar a gente com todas essas questões. Até mesmo no setor público, eu já utilizei muito para fazer alguns tratamentos. É comum você chegar num certo departamento e pegar uma planilha, por exemplo, com nomes de cidades. Vai ter palmas com P maiúsculo, palmas com P minúsculo, vai ter palmas com espaço, vai ter traço TO, barra TO. Então, o grande lance é esse. A gente precisa realmente fazer todo esse tratamento, deixar tudo de forma muito padrão e para depois de fato começar a análise. E aí a IA nos ajuda muito com isso, mas muito mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para ele, peraí. Henrique, no setor público, essa necessidade dessa análise de dados é uma coisa recorrente, né? Isso é uma coisa que vai vir com tudo aí, as empresas estão aí aderindo. Mas no setor público, você enxerga já um caminho deles buscando tratar esses dados, fazer uma análise mais concisa? Sem dúvidas, sem dúvidas. E isso acaba sendo um caminho, de certa forma, até natural. Porque o papel de um gestor, seja ele qual privado for, ou público, qual área, né? Exatamente, é tomar decisão. E a decisão, ela, como o Rafael comentou inicialmente, ela não pode ser por achismo, né? A gente precisa ter, de fato, evidências para tomar uma decisão. E acaba sendo do que ter exatamente dados, né? Ter dados. Mas hoje a gente já vê um avanço muito grande já no setor público. Ainda tem muito chão para correr, isso é fato, mas a gente já vê um avanço muito grande. A gente vê os gestores acabam, de certa forma, recebendo isso com muito mais
naturalidade, digamos assim. Porque eu imagino também a resistência deles. A gente fala de resistência da parte privada, mas o setor público também deve ter uma resistência, né, nesse sentido de Com transição. certeza tem. Tem muito ainda. Ainda mais, às vezes, Giovana, naquela questão de dados mais sensíveis, né? Como é que eu posso divulgar, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública, que foi nosso podcast passado, né? Como que eu vou deixar esses dados na mão de pessoas, né? Então, por isso que é uma coisa mais A restrita. confidencialidade tá aí, Isso né? mesmo. Exatamente. E se não confiar no rapazinho do BI, como é conhecido, e se ele vazar esses dados, né? Então, por isso tem todo um critério, né, para segurança de dados e informação. Henrique, uma pergunta que a Giovana me perguntou e eu não soube responder, vou te perguntar. O que é uma empresa, está até anotado aqui, o que é ser uma empresa Data Drive? Uma empresa Data Drive é uma empresa que coloca os dados no centro das decisões. Então, a gente consegue, uma empresa Data Drive, ela vai ter os dados muito bem estruturados e muitas vezes até em nuvem, né? Entendi. Então é isso aí, Giovana. Você me perguntou, nada mais é do que uma empresa que usa os dados para tomar a decisão. Rafael, como que você trata a segurança dessa nuvem aí, deixando os meus dados na nuvem? Mas aí, Giovana, o pessoal já respondendo de forma mais técnica. Me responde. Você vai contratar uma empresa séria, no qual você confia na segurança desses dados e vai estar lá protegido. Geralmente tem servidores de backup, tem firewalls caríssimos que fazem essa segurança. E quando fala nuvem, Giovana, não é nuvem, não é nuvem não, é um servidor hospedado em algum lugar físico. Eu achei que era na nuvem. Giovana. Giovana, Cada um com as suas habilidades, tem outras, tá? Maravilhosas. pessoal. Giovana, eu acho que o papo tá bom, mas a gente pode ir para do café, o que você acha? O café é a minha hora, tá vendo? A minha habilidade. É isso. Henrique, essa é a hora do café com reflexão, tá? E vai vir um cafezinho maravilhoso aqui. Você toma café, né, Henrique? Cafezeiro, muito, te conheço. Henrique, toma esse cafezinho delicioso sem açúcar e café de homem, tá? Muito obrigado. Henrique, quando você começou o podcast, você falou assim pra mim, que você começou com engenharia civil, e aí você se apaixonou pela análise de dados. Sim. E eu sempre me mexe, me toca, quando eu percebo que a gente tá numa carreira e a gente se apaixona por outra coisa, assim. O que você faria de diferente dessa sua trajetória profissional? Se eu tivesse que voltar, talvez tomar alguma outra decisão? Eita. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente gosta, Essa parte assim, não vai cortar. A gente gosta, pessoal, quando a pessoa pensa, reflete, porque a pergunta fez sentido. Eu gosto de tocar no coração dela, vai. É uma pergunta realmente muito difícil. Não estava preparado para isso, tá? Depois a gente vai conversar lá fora. Mas eu acho que o que acabou virando hoje, essa questão de trabalhar com dados, de trabalhar com gestão, acabou sendo reflexo, de fato, de decisões que eu tomei lá atrás. Como eu comentei com vocês, a engenharia é uma escola de gestores, né? Eu sempre falo isso. Uma pessoa que faz uma faculdade de engenharia muito bem feita, ela acaba se saindo bem em qualquer lugar. A gente está lidando com problemas o tempo inteiro. Precisa ser resolvido de forma rápida e sem muita enrola, né? Então, talvez o fato de eu ter escolhido a engenharia tenha influenciado, de fato. Não sei se talvez eu mudaria um pouco essa trajetória, não. Então você faria essa mesma trajetória em engenharia? Eu acho que sim. Porque a gente capacitou de forma ampla, né? Exatamente. Muito bom. Parabéns, sim, gostei. Você respondeu. Tá vendo? É assim que é boas perguntas, que a pessoa para pensar, o Tá vendo a minha raciocínio. habilidade? Eu vi. Você com seu Power BI por aí. Henrique, a gente falou que no Excel eu consigo ter uns gráficos, né? Que tem o Power BI, já tem vários gráficos informativos lá. E a gente vê que também já tem relatórios prontos, alguns sistemas aí tem relatórios prontos. Mas qual é a diferença desses relatórios prontos e com um dashboard, por exemplo? Quando a gente tem um relatório de forma mais tradicional, é o que você acabou comentando, a gente vê o que aconteceu. Com uma ferramenta de BI, a gente vai um pouquinho mais além. A gente vê o que aconteceu, o porquê que aconteceu e já prevê o que pode acontecer. Então essa é de fato a grande diferença que eu vejo nisso. É uma coisa que não é estática. Que o tradicional não te traz. Exatamente. É uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Um pouco mais dinâmica não, é de fato dinâmica. E esses dados continuam sendo alimentados, então a todo momento você tem as respostas para aquela pergunta. Sim, sim. E o mais interessante, Giovanni, é o que ele falou aí, que eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vejo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode prever. Aí eu já consigo tomar a decisão, bom, se eu continuar aqui, vai ter esse resultado lá na frente. Exatamente isso.
Essa questão que a Giovana comentou com relação a como alimentar esses dados, hoje nós já possuímos diversas ferramentas que fazem raspagem de dados em diversas outras ferramentas, né? Então, por exemplo, uma que é muito utilizada é o Extract. O Rafael provavelmente deve conhecer. É uma ferramenta onde ela consegue integrar com planilhas e você programa ela do jeito que você quer e isso vai sendo alimentado o tempo inteiro. Então, é muito comum a gente colocar, por exemplo, que isso rode, sei lá, meia-noite. Então, todo dia, meia-noite, por mais que o computador esteja desligado, sem internet, sem nada, ele já vai lá dentro do servidor e faz essa raspagem de dados. Que legal! Então, isso pode ser alimentado o tempo inteiro. Não necessariamente a gente precisa ir lá puxar esses dados. Então, não é para tomada de uma decisão, é para continuar ali na empresa, para continuar agregando na empresa. Exatamente. O BI ele não entrega somente dados, ele entrega direção. E para a gente ter direção, a gente precisa estar sempre alimentando isso o tempo inteiro. E a forma mais inteligente de alimentar é que ela se própria alimente. Isso mesmo. Porque já pensou, tem uma planilha lá, todo dia fala, ei, funcionário, vai lá e digita tudo que aconteceu. Não, ele pega, faz raspagem de dados e já alimenta a base principal, que é onde vai gerando as informações. Exatamente, já tem muitas já que são utilizadas com esse Então, pegando o gancho da minha última pergunta, então o BI ele pode ajudar essas pequenas empresas que ainda não têm dados a começar a criar esses dados. Exatamente, exatamente. O grande lance vai ser de forma como você vai estruturar isso. Seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, não importa o porte dela. Mas o grande lance é justamente isso, é você começar a estruturar para que no futuro, no decorrer do tempo, ele vai se retroalimentando e te ajude em tomar decisão. É exatamente isso. Eu acho muito interessante, Mané, essa questão dos dados para tomada de decisão. Porque é muito mais fácil você ter informação certeira do histórico, de um futuro, né, do que pode acontecer, do que sempre no achismo. Apesar que o achismo, muitos empresários conseguem muita coisa assim no achismo, né? Mas hoje mudou, tudo mudou. E se tem a tecnologia, se tem dados, por que não usar? E usar de forma inteligente, né? Exatamente isso. E dá para começar de forma simples. Não precisa de ter uma coisa uma ideia mirabolante. Dá para fazer simples. Eu já implementei algumas estruturas, por exemplo, com empresa com 3 pessoas. Então, é super possível fazer de forma fácil, de forma simples. Com tanta ferramenta que a gente já tem para fazer raspagem de dados, para fazer tudo isso, a gente não precisa de muita coisa, de muitas pessoas. Então dá para fazer simples, dá para começar simples. Com pouca coisa. Aprendi muito. É isso aí, né, Giovana? Só para fazer um outro comentário aqui, uma vez eu estava fazendo uma análise de dados, Giovana, de uma oficina. E tão interessante que chegou lá, eu não lembro bem qual era a informação, pessoal, mas era mais ou menos o seguinte. Em junho, a maioria dos carros era Gol, que levava para a oficina, um amortecedor direito. E por que isso? Sei lá, entendeu? Era informação que você conseguia através do Power BI. A oficina específica, falei, era um Gol, que em todo junho, baseado em, eu acho que era 6 anos de tiragem, era um amortecedor direito. Por quê? Aí era depois estudar o porquê que acontece, com mais informações, cruzando informações, aí consegue ter essa resposta. Mas foi só uma leitura rápida que não fez. Exatamente. E aí é onde está o lance do BI. Dificilmente ele conseguiria ter essa resposta se tivesse somente uma planilha. Porque ele vai precisar fazer combinação com outras planilhas. Então, quando a gente leva tudo isso para o BI, a gente consegue fazer essa combinação de dados e acaba chegando de fato na resposta. Né? A gente não está somente olhando uma planilha. Bom, Giovana, eu acho que é isso. Eu já entendo um pouco. Eu aprendi hoje. Eu já aprendi muita coisa, né? Para você ver, insight, a gente já trabalha muito insights valiosos. E você, o que achou? Eu achei fantástico, principalmente essa necessidade de mudar a mentalidade das pequenas empresas, porque as grandes têm, né, gente? Das pequenas empresas, para esse direcionamento de dados, que, como você disse, não é nada complexo. É simples de você criar uma base de dados dessa. Exatamente. Mas tem muitos grandes ainda que estão que não tem, exatamente. Que tem que mudar a concepção grandes. também. Sim. Então, tema pra gente estudar aí, Power BI, Dashboard, para você aplicar na sua empresa. Vamos deixar o @ do Henrique aqui, porque além de ser um consultor de primeira na análise de dados, tem o skin de corredor, tá? Você vai seguir ele lá, você vai ver. E Henrique, te agradecer. Tem um presentinho para você. Interessante, presente, né?
Está aqui no nosso podcast, uma canequinha Muito legal. Tem até meu Divulgar, nome. gente. Tem! Tá vendo? É o 11º dele? 11º? 11º. 11º. Henrique, muito obrigada por ter participado com a gente, por ter entrado nessa jornada do podcast aí. A nossa missão é conectar assuntos, conectar temas, afeta a mim, afeta o Rafa, afeta outras pessoas e transformar. Então você veio aqui hoje, você cumpriu a sua missão, tá? Que é abrir a cabeça da gente para que a gente possa fazer essa análise de dados, trazer isso para a parte pública, para a parte privada, e eu te agradeço por entrar nessa missão com a gente. Eu que agradeço pelo convite, Rafael e Giovana, agradeço muito em abrir esse espaço para a gente acabar tratando de um assunto que é muito pouco falado. Né? A gente vê as coisas acontecendo e o que eu comentei no comecinho, dados hoje é um novo petróleo. Então as empresas acabam tendo dados, mas não sabem usar, né? E porque acaba sendo muito pouco falado. Então, agradecer mais uma vez pelo convite, pelo espaço. E aí, Por trás de grandes decisões, tem homens como esse aqui, que estão analisando seus dados. Aê, fiz o merchan. Henrique, só deixa seu Instagram pro pessoal, eu deixo pra gente deixar escrito aí, o pessoal já quiser te seguir, quiser saber mais. É arroba? Arroba Henrique Volner, tudo junto. A gente escreve aqui. Um pouquinho difícil. Volner é meio difícil, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais desse podcast Conexões Transforma. Eu, como eu falei, aprendi, sempre aprendo. A gente, é uma conversa que eu tenho com o Giovanni, a gente sempre se coloca no lugar do aprendiz. Né? E é muito bom. E eu espero que tenham gostado, Giovanni. Muito, sempre sem estar perto de dúvidas. vocês. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí. Até mais, pessoal. Beijo.